Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Jesus, por essa igreja. Obrigada, Jesus, por cada membro, por cada família, por cada homem. O Senhor tem levantado homens, o Senhor tem falado ao coração desses homens. Pedimos ao Senhor transformação de vidas. Obrigada, Jesus, pelas mulheres. Que o Senhor continue, ó Deus, dando sabedoria, um espírito manso, tranquilo, a paz, alegria nos lares, em famílias, transformação, que tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor, que caia por terra toda frieza espiritual no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, faça arder no nosso coração o amor pelo Senhor, o amor pela Tua palavra, a vontade, o desejo de estarmos em oração, de estarmos com o Senhor. Tempo de consagração. Muda as nossas vidas, Jesus. Muda as nossas vidas, Senhor. Meu irmão, não se disperse. Continua ainda com seus olhos fechados. Vamos cantar aquele refrão? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso Deus, adore, adore, adore ao Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, a minha alma anseia, Senhor, minha alma anseia por Ti. Fala para Ele. Minha alma anseia por Ti. Fala, fala para o Senhor. O Espírito Santo é sensível. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia, Jesus. Minha alma anseia por Ti, Jesus. Minha alma anseia, Senhor. Que haja mudança no nosso coração, que haja mudança na nossa mente, que haja mudança nas nossas atitudes, que haja mudança no nosso falar, que haja mudança no nosso jeito de falar, que haja mudança no nosso jeito de vestir, que haja mudança dentro da nossa casa, que haja respeito dentro da nossa casa, que haja o respeito, a honra, o princípio da honra. Muda as nossas vidas, Deus, para a glória do Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluias. Ainda sentados, irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, aqui na minha Bíblia está um título: do pecado para a salvação pela graça. Até 8h30 eu termino, prometo para vocês, tá? Palavra rápida. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outra hora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade onde o ocultismo dominava, era uma cidade promíscua, era uma cidade que tinha ali a adoração, tinha o templo da deusa Diana, ou Artemis, né? E esse templo ali, acontecia ali prostituição, acontecia ali orgias, e a cidade, o comércio daquela cidade era forte porque eles vendiam, eles fabricavam imagem da deusa e comercializava a imagem ali da deusa Diana. Então era uma cidade muito idólatra. E o apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, ele esteve ali em Éfeso e evangelizou toda aquela região. E o apóstolo Paulo ficou lá durante 3 anos. E 3 anos, gente, houve um avivamento ali aos Efésios. E aquela cidade foi, sabe, assim, que palavra que eu posso falar? Sacudida pelo Evangelho de Jesus. Tremendo isso. E nós vemos ali as pessoas iam se convertendo e elas queimavam em praças públicas os livros ali de magia negra, de magias. E houve então um avivamento forte em Éfeso. 3 anos Paulo ficou lá. Só que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, Paulo estava preso. E quando Paulo escreve essa carta, havia tido um esfriamento ali em Éfeso. Um esfriamento espiritual dos cristãos. Lembra lá que Apocalipse Deus fala que perdeste o seu primeiro amor? Vocês sabem, lembram disso? Lá em Apocalipse, amém? Amém? E nessa carta aos Efésios, gente, Efésios é tremendo. Inclusive, irmãos, toda quinta-feira nós temos estudo da Bíblia aqui. É sempre os mesmos irmãos que frequentam, que desejam aprender. Nós estamos estudando capítulo por capítulo de Atos. E Atos é importantíssimo e tem muito a ver com Éfeso. Por quê? Porque Atos é a história no tempo cronológico. Então, ali você vai vendo
quando Paulo visitou Éfeso, quando estava ali em Filipos, né? Lá aos Coríntios. Então, assim, Atos é uma ponte para as outras cartas. Então, você precisa estar presente nos cultos de ensino aqui da igreja, para você crescer em conhecimento. Amém? Amém! Assim seja, então. Eu espero todos aqui na quinta-feira. Graças a Deus. Então, o capítulo 1, Paulo vai falar para os Efésios sobre o plano da salvação. Eu não queria começar o capítulo 2 sem dar assim, rapidinho, falar do capítulo 1, que é tremendo. Depois da sua casa você estuda o capítulo 1 de Efésios. Aí a partir do verso 3 é o plano de salvação. É como se você estivesse de cima, assim, juntamente com Deus, e você vendo Deus planejando. Então ali, até o versículo 6, vai falar das ações do Pai. As ações do Pai. E é muito lindo. E no finalzinho lá do 6 vai falar, para o louvor da glória. Para o louvor da sua glória. E a partir do verso 7 do capítulo 1, ele vai falar ali as ações do Filho, as ações de Jesus no plano da salvação. Aí termina, para o louvor da sua glória. E depois o verso 13 e 14, as ações do Espírito Santo, que também termina, para o louvor da sua glória. Ou seja, o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse plano todo da salvação, porque o Pai executou, ele planejou, ele arquitetou, o Filho veio, executou, e o Espírito Santo agiu. Estuda Efésios, aí amanhã de manhã, né, na hora do seu devocional, abra lá, para completar esse estudo de hoje. Então o capítulo 2 vai nos falar que antes, outrora, uma outra hora, antes da gente ter um encontro com Cristo e termos a nossa vida transformada pelo Evangelho de Jesus, olha o que a Bíblia vai falar aqui, estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. A palavra diz desde lá, Isaías, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, assim todos pecaram e carecem da glória de Deus. Podem participar, irmãos, pode falar alto. Participando é melhor, eu vejo que vocês estão atentos. Então, todos carecem. Então, olha a situação que nós estávamos. Olha a situação, nós estávamos mortos. Olha só, nós andávamos segundo o curso deste mundo. E aqui, o verso 2 e o verso 3, nós vamos ver aqui 3 forças que regiam a nossa vida antes do novo nascimento. 3 forças. Primeiro fala aqui, do mundo, do diabo e da carne. Do mundo, a gente andava segundo o curso deste mundo. Irmãos, não o mundo, porque o mundo foi criado por Deus. Tudo que Deus fez é muito bom. E ele sempre falava que tudo era muito bom. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi para a glória dele. Quando a gente fala o mundo, aqui a gente fala do sistema do mundo. Do sistema que é regido por Satanás. Do iníquo da nossa alma, que Jesus fala. Então, o mundo é o sistema do mundo. E depois vai falar aqui, príncipe no verso 2. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás. E mais embaixo vai falar inclinações da nossa carne. A vontade da carne, dos pensamentos, a nossa carne. Então, a Bíblia vai falar
o sistema do mundo. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 João 15. Quem ama o mundo não ama a Deus, não pode amar a Deus. Se você ama o mundo e as coisas que o mundo oferece, você não ama a Deus. Tiago 4,4. Se você quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Torna-se inimigo de Deus. Meus irmãos, é o contrário. A nossa vida, a gente anda na contramão deste mundo. A gente anda na contramão porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. Estamos de passagem. Deus te quer por inteiro. Deus não quer uma parte sua, Ele quer você por inteiro. Já não é mais o tanto que você tem de Deus, mas é o tanto que Deus tem de você. É o tanto que Deus tem de você. Você entregou totalmente a Ele para fazer a vontade dEle? Será que nós entregamos ao todo? Ele nos quer 100%, Ele não quer uma parte de nós. E aqui quando fala da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo, ele não aparece para você vestido de diabo. Você sabia disso? O diabo ele não vai aparecer com chifre, igual eles desenham. Não. Sabe como que ele vai aparecer? Ele vai fazer de tudo para te atrair. Ele conhece o seu passado, até hoje, até agora. Então ele sabe da sua fraqueza. E ele vai fazer de tudo, vai colocar na sua frente coisas que te atraem. Dentro da sua fraqueza. E o que Tiago 4,7 vai nos falar? Sujeitai-vos a Deus, resisti, aí a Ele vai fugir. Primeiro, se sujeita a Deus. Resiste ao diabo, aí ele vai fugir de você. Como então que a gente se sujeita a Deus? Como então? Como que tem sido a nossa vida, gente? Buscando ao Senhor, é colocando a lenha. Nós somos o altar. Essa seria a minha mensagem hoje. Aí o Senhor mudou tudo. Mas vai ter a próxima vez, né, velho? Mas nós precisamos ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus. Nós precisamos nos alimentar do Senhor. E nós nos alimentamos através da palavra, através das orações, através de jejum, através de consagração, através de louvores. Louvor liberta, louvor nos leva à adoração e que nos leva a nos aproximar do Senhor e que nos leva a ouvir a voz dEle, que nos faz enxergar a Ele. Então, alimentar do Senhor. E a terceira coisa é a carne, é a nossa velha natureza, a natureza caída. É a carne, são os impulsos da carne. Se você voltar 2 páginas da sua Bíblia, você vai ver aí em Gálatas 5, as obras da carne. E interessante que lá fala que não é não satisfazer a concupiscência da carne, ou seja, não satisfazer os impulsos da carne, mas é jamais. Se você for na sua Bíblia, você vai ver, jamais satisfazeis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. E aí, ó, em Gálatas 5, vai dar uma lista de coisas semelhantes a esta, que o nosso espírito milita. É uma batalha diária. É uma batalha diária. Então, nós precisamos vencer. E a Bíblia fala que nós já estávamos condenados.
Nós que merecíamos morrer. E Cristo se deu por nós ali na cruz, morreu, morte de cruz, para nos salvar, derramou o seu sangue para nos salvar. Nosso lugar. Então muitos ficam assim, sem entender ainda o evangelho da cruz. Ele foi no nosso lugar e ele carregou o pecado de toda a humanidade. Porque nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos. Romanos fala muito sobre isso. Romanos nos ensina muito sobre isso. E o verso 4. Estávamos condenados, não havia solução, nós estávamos perdidos. Longe do Senhor. Mas o verso 4 muda a história toda. Então, até o verso 3, eu coloquei aqui como que nós éramos, né? O nosso passado, como que éramos. A partir do verso 4, aí Deus vem com a sua intervenção. Deus vem e o que Ele faz? E é muito lindo, tem um mas nesse versículo. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, porque nós estávamos mortos, irmãos, porque estávamos mortos. Falou de novo, estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos mortos e Deus é misericordioso. Ele nos escolheu primeiro. Ele te escolheu. Ele te escolheu, igreja viva! Amém! O Senhor nos escolheu nele. Olha, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A gente não pode acostumar com essas coisas. Nós temos que dar glória, sim. Nós temos que ser uma igreja avivada. Paulo escreveu aqui para os Efésios porque eles estavam desanimados. E essa carta, como foi lida lá, está sendo lida aqui. Deus que nos deu vida juntamente com Cristo, e foi pela graça. Pela graça sois salvos. Porque você não merece nada. Não é por mérito nenhum meu nem seu. Nós não valíamos nada, 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 nada. Como eu te falei no capítulo 1, que você vai ler na sua casa, no seu devocional amanhã, aí você vai ver lá, tudo é para a glória dele. É para ele, é por meio dele, é para ele, tudo é para ele, não é por nós, não é para nós. Não é para nós. Por isso que é pela graça, é um presente de Deus, para mim, para você, a salvação. A salvação é um presente de Deus. É pela graça somos salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a nossa posição, é a nossa identidade como filhos. Éramos criaturas. E através do sangue derramado na cruz por nós, Deus nos fez filhos. Nos fez filhos. Primeiro Ele deu o seu Filho único, unigênito, único Jesus Cristo. E agora, nós somos mais filhos. Filhos e herdeiros com Ele. Filhos e herdeiros com Cristo. Então aí, o primogênito de Deus, Jesus Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus! E Ele nos fez assentar juntamente com Cristo, em Cristo, com Cristo nas regiões celestiais. Sentados é a posição de honra. E que a vitória já é nossa. Porque esse livro conta a nossa história. Amém, irmão? Conta a história daqueles que são filhos. Aqui conta a nossa história, conta a minha história. Eu vou reinar com o Senhor de eternidade a eternidade. Eu vou estar com Ele pelos séculos dos séculos. E a Bíblia fala que daqui 1000 anos eu vou estar conhecendo o Senhor. Aí daqui mais 1 milhão de anos eu vou estar conhecendo o Senhor.
Eu vou me aproximando mais da glória dele. E eu vou conhecendo ele cada vez mais. Então nós estamos assentados. E ele colocou debaixo dos nossos pés todo o principado, toda a potestade. Gente, não tem que ter medo de demônio. Você tem que estar firme com o Senhor, é claro, né? Com certeza. E nós estamos com Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Não é por obras, não é por obras. Não adianta, vou ajudar uma ONG aqui, uma ONG ali. Vou lá para o asilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo para ganhar um lugarzinho no céu. Não existe. Porque só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Só Ele leva ao Pai. Só através de Jesus Cristo. Salvação somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Então as obras é resultado. É resultado. Amém? Então, porque Ele me escolheu, porque Ele me deu vida, porque eu estou em Cristo, estou com Cristo, juntamente com Ele, sentados nas regiões celestiais, toda a autoridade nos foi dada. Amém? Então, nós estamos em Cristo com Cristo. Aí sim, aí as obras é um resultado. Porque através das nossas obras, o mundo vai ver Cristo em mim e em você. O mundo precisa ver Cristo na nossa vida. O mundo precisa ver Cristo na sua vida, no trabalho, na sua casa. Através das suas obras. Porque tudo que a gente faz é para Ele. É pensando no Senhor. É muito lindo, gente, a redenção, o plano da salvação. Um dia o Senhor nos escolheu. Sabe como é que era para a gente estar? Antes eu brincava muito, tem até muito tempo que eu não brinco assim, né? Então eu falava assim, gente, a gente tem que dormir de joelho, né? Ou tem que rir de orelha até orelha, né? De felicidade, irmão. Nós fomos salvos, nós somos de Cristo. Nós somos herdeiros, herdeiros com Cristo. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, o que o Senhor coloca nas nossas mãos. E eu fico vendo que o apóstolo Paulo, ele livre, ele anunciava o evangelho. Ele açoitado, ele anunciava o evangelho. Ele apedrejado, ele se levantava e anunciava o evangelho. Ele preso, ele anunciava o evangelho. E quantas conversões. Quantas e quantas vidas transformadas através desse homem. Que diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo para a nossa vida. É um exemplo para a nossa vida. A gente está precisando, sabe de quê, irmãos? Ousadia, intrepidez, ter uma vida limpa, honesta, direita, para anunciar lá fora aquele que me salvou, aquele que ressuscitou. A palavra nos ensina, como assim ressuscitou? Nós morremos para a velha natureza. Nós nascemos de novo em Cristo. Em Coríntios fala, eu morri e ressuscitei para fazer a vontade daquele que morreu e ressuscitou por mim, para fazer a vontade do Senhor. Isso precisa entrar na nossa mente, irmão. Isso precisa entrar na nossa mente. Uma vida com Cristo, uma vida em Cristo, não é a nossa vontade. Muitas vezes, a gente fala muita coisa da boca para fora. Nas nossas orações mesmo, a gente é hipócrita. A gente fala coisas que a gente não quer. Ah, Senhor, que seja feita a tua vontade. É mesmo? Quantas e quantas vezes a gente faz a nossa vontade achando que é a vontade do Senhor? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Tenho 5 minutos ainda. Que seja feita a tua vontade.
E o Senhor mostra a vontade dele. E a gente, essa não, Senhor. Essa não. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Não tem isso? Não tem isso? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Os mandamentos do Senhor são muito claros. Os princípios do Senhor. Então, por isso que nós precisamos conhecer o manual do cristão, que é a palavra do Senhor. E hoje está tão fácil, né? Você tem alguma dúvida, você vai na internet, aí você tem que ficar atento, né, com quem que você vai pesquisar, porque depois você vai pesquisar, vai ver que não tem nada daquilo na Bíblia, né? Está lá em Inventários, capítulo 5. E não tem na palavra de Deus, heresia pura. Então a gente tem que estar firme na palavra do Senhor. Sabe, me mexe muito, sabe, que um dia o Senhor me escolheu. E veio aquela convicção de pecado. E doeu bastante. Falei, Senhor, eu não mereço tanto amor com que o Senhor me amou e se entregou por mim. O verso 13 vai falar o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos aproximados pelo sangue de Jesus. Meu irmão, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma. O Evangelho de Jesus, se não transformou a sua vida, aí é bom você fazer uma análise. Será que realmente eu entreguei minha vida? Será que realmente eu entreguei minha vida ao Senhor? Não está tendo transformação? Eu vivo a mesma vida que eu tinha antes? Eu continuo xingando, continuo mentindo? Continuo falando mal do outro? Continuo fofocando? Continuo roubando? O Evangelho transforma. O Evangelho de Jesus nos transforma. E a Bíblia fala que nós, olha só o verso 10, somos feitura dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feituras dele. Eu vou terminar com 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Deixa eu ver o versículo. 2 Coríntios 3, verso 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, dia a dia, de momento em momento. Meu irmão, é dia a dia. Não adianta, amanhã eu já vou estar assim, 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 assado. Não, é de glória em glória. Nós somos transformados à própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, em outras palavras, como por espelho, até que Ele veja a imagem dele através de nós. Não é lindo isso? Vocês entenderam? O ourives, né? Quando trabalha ali com o ouro, quando trabalha com a prata, aí vai naquela temperatura do ouro. Estou falando isso aqui, mas nem pesquisei. Vai ali naquela temperatura do fogo. E vai arrancando daquele metal as impurezas. É isso que o Senhor, que o Espírito Santo faz conosco. Ele vai nos santificando de glória em glória. Ele vai nos santificando, nos purificando a cada dia. É isso que o ourives faz. Quando que ele sabe que o ouro está bom? Como que ele sabe que a prata está pronta? Quando ele vê o reflexo dele naquele metal. Sem pureza. Sem pureza. Amém? Amém.
Essa é a minha oração por cada um de nós aqui nesta noite. Vamos colocar de pé. Glória a Deus, fui pontual. Vamos colocar de pé, vamos orar. Meus irmãos, eu sinto que nós precisamos arder um pouco mais, sabe? Arder de amor pelo Senhor. Nós precisamos ter mudança na nossa vida. Nós não podemos acomodar. Nós já estamos aí na metade de 2026. Nós vamos chegar no final do ano como? Do mesmo jeito que nós começamos esse ano? Nós podemos subir de nível. Mudança, subir um nível espiritual na nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala com o Senhor nesse momento. Peça perdão, irmão. Pecado tem nome. Peça perdão, nós precisamos ser libertos de alguma coisa que nós fizemos, ou que falamos, ou que pensamos. Isso é um processo também de purificação, como ourives. Até a negligência é pecado, quando eu me acomodo, quando eu deixo Deus de lado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Jesus. O Senhor conhece os corações. Nós não conhecemos e nem sabemos o que cada irmão pensa. Nós não sabemos o que passa no coração de cada um e na mente, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Deus, no mais oculto, mais escondido dentro do nosso ser. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Que essa palavra penetre no mais fundo da nossa alma e que haja mudança, Senhor. Como uma espada afiada dos dois lados, de dois gumes, que nos arrebenta, que nos confronta. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Lava nossa mente e coração, Senhor. Ah, meu Deus, queremos estar com vestes limpas diante do Senhor. Que possamos, ó Pai, a cada dia nos alimentarmos das coisas do alto. Que possamos te buscar em primeiro lugar. Espírito Santo, o Senhor é sensível. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço por cada vida. Eu te agradeço, ó Deus. Te agradeço porque eu sei que o Senhor tocou corações aqui esta noite. Eu sei que o Senhor esclareceu o plano da salvação. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra que é viva. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu em Cristo. O Senhor nos deu vida espiritual, porque espiritualmente nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. E precisamos mais do Senhor. E precisamos, além mais do Senhor, nós precisamos nos entregar mais ao Senhor. Nos entregar não uma parte, mas 100% ao todo, Deus. Que busquemos o processo da santidade. Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo nos incomoda.
Nos incomoda, Espírito Santo, a termos uma vida mais perto do Senhor. Nos incomoda, Espírito Santo. Tudo é para a glória do Senhor. E que as nossas boas obras, tudo que nós possamos fazer, seja para a glória do Senhor. Tua palavra nos ensina, quer comais ou quer bebais, é para a glória do Senhor. Ah, meu Deus, que nós não sejamos pedra de tropeço para o irmão ou para outra pessoa. Que nós não venhamos a escandalizar ninguém, meu Deus, nos ajuda nisso. Mas que nós possamos refletir Cristo Jesus em nós, porque nós somos o seu altar. E que possamos também levar para a nossa casa esse entendimento. Que possamos ensinar para os nossos familiares. Que possamos abrir a boca e falar do Senhor. Das coisas que o Senhor fez. Das coisas que o Senhor tem feito e das coisas que o Senhor fará. Te damos toda honra. Te damos toda glória. Nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Rei da Glória. Adoramos o Autor da nossa vida. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Nós te adoramos, Senhor dos Senhores. Adoramos ao Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Amém, Jesus, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Aqueles que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua gloriosa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.